Eu vou falar sobre a prática na advocacia trabalhista. Após 26 anos de atuação preponderantemente na advocacia trabalhista, eu acredito que talvez tenha alguma contribuição a dar para os colegas. Isso não quer dizer que necessariamente eu queira aqui servir de exemplo para quem quer que seja, mas, obviamente, passar algumas questões que considero importantes e necessárias para a atuação e o sucesso do advogado, como também essa atuação não reflete somente ao advogado e advogada propriamente dita, mas também para o conjunto dos advogados de uma maneira geral, porque isso efetivamente traz a possibilidade de nós termos um conceito maior ou menor de acordo com a atuação de cada profissional. No que diz respeito a esse tema, eu quero começar dizendo a respeito do relacionamento do advogado com o cliente. Isso é extremamente importante porque mais difícil do que ter o cliente é, de repente, perdê-lo. E quando existe uma atuação deficitária por parte do profissional, seguramente ele não vai ter a indicação daquele que foi seu cliente. E nós sabemos que as restrições impostas pelo Código de Ética da OAB nos impede de fazer propaganda. E isso, evidentemente, traz o sucesso da atuação do advogado em decorrência das suas vitórias. Ou seja, o advogado necessita, para ser considerado como caçador, matar um leão por dia. O dia que ele deixa de matá-lo, consequentemente, ele deixa de ser caçador. Portanto, nós também, como advogados, temos a necessidade de estarmos provando a todo momento a nossa competência, o nosso empenho e, sobretudo, a confiança que tenhamos dos nossos clientes na nossa atuação profissional. Dentro desse contexto, eu posso dizer que, em determinados momentos, não significa que, somente ganhando o processo, o advogado vai ter o reconhecimento. Muitas vezes pode até não conseguir ganhar, e muitos dizem que o advogado não ganha e nem perde processo. Quem ganha ou perde é o cliente. Mas eu considero que nós temos uma atuação em nome do cliente e nós temos que ter essa responsabilidade também de ganharmos ou perdermos o processo. Porque é dentro desse contexto que nós vamos ter o reconhecimento profissional do nosso cliente. Nessa linha, é importante, primeiro, que, ao ter o contato com o cliente, nós possamos ter a maior preocupação de transmitir a ele uma lealdade, uma confiança e uma segurança, porque é com base nesse tripé que a gente vai realmente ter sucesso. Uma outra questão importante é que o advogado não fique apresentando ou prometendo para o cliente aquilo que ele não puder entregar. Então é muito complicado, de repente, o advogado querer conquistar o cliente e ficar prometendo algumas coisas que efetivamente podem não ocorrer, porque a atuação do advogado é o meio, não é o fim. É evidente que o fim vai depender da decisão judicial, vai depender das provas produzidas, vai depender da atuação técnica profissional do advogado. Nesse aspecto, é importante que nós tenhamos consciência disso, porque na medida em que nós prometemos para o cliente, vocês podem ter certeza que ele vai cobrar aquilo. Não precisa necessariamente estar escrito, mas pode ser num diálogo, onde, de repente, para querer convencer o cliente, para tê-lo como advogado ou como advogada, acaba se prometendo mais do que deve. Exemplo, muitas vezes é comum o cliente, sobretudo o reclamante, ele chegar no escritório do advogado e querer saber quanto vale o processo dele. Já começa uma resposta difícil e complicada, porque, exemplo, o reclamante pode estar alegando que ele fazia 2, 3 horas dessas por dia, para ficar no exemplo bem simplório. De repente, o advogado não sabe quem são suas testemunhas e começa a fazer cálculo e apresentar para o seu cliente
isso vai trazer uma expectativa que poderá, inclusive, dificultar a atuação do próprio advogado. Porque quando chegar numa audiência e o advogado perceber que as testemunhas que o reclamante trouxe, uma é parente dele, a outra nunca trabalhou no mesmo local de trabalho, e a outra, de repente, não tem nenhuma condição para poder confirmar aquilo que está alegado na petição inicial. Consequentemente, se o objeto da ação for somente as horas extras, o que significa que efetivamente aquele processo não vale nada. Portanto, se o advogado criou uma expectativa muito grande para aquele cliente, ele vai ter dificuldade, porque se a empresa oferecer algum valor para acordo, o reclamante tem como referência o valor que o advogado apresentou, e aquela proposta que a empresa possa estar apresentando é algo realmente extremamente distante, e aí já começa a dificuldade. E a dificuldade maior ainda é quando o advogado não tem domínio sobre aquilo que ele está fazendo. Por quê? De repente, vira o advogado numa sala de audiência e pergunta para o seu cliente que está ao seu lado, no caso do reclamante: você aceita essa proposta? É evidente que, se fosse para o reclamante decidir, não precisaria do advogado estar ali sentado e representando-o. Portanto, é muito importante que o advogado tenha consciência de tudo isso, de tudo aquilo que ele vai falar para o cliente e quais são as consequências daquilo que ele está falando. E aí já começa a ter o problema, porque a partir do momento em que o advogado mostra fraqueza diante daquela situação, ele dá oportunidade para que o juiz possa interferir e querer falar diretamente com o seu cliente. É evidente que, se o advogado está ali representando aquele cliente, não deve o juiz estar falando diretamente com a parte. O juiz falará com a parte no momento do depoimento dele. O juiz pode, eventualmente, acrescentar ou, de repente, ajudar no diálogo, no respeito à própria determinação do artigo 765 da CLT, utilizar e administrar o processo e também utilizar o seu poder de persuasão para poder buscar a conciliação. Mas, na medida em que o juiz interfere nesse diálogo entre o advogado e o cliente, o advogado está dando um espaço e, consequentemente, demonstrando que ele está ali apenas figurativamente. Portanto, nesse aspecto, é importante que o advogado tenha domínio da situação. Também não é pela quantidade de audiências que possa, de repente, coincidir no mesmo dia, que vai justificar o fato do advogado pegar a sua pasta e somente olhar a pasta, ou, de repente, olhar o processo quando senta à mesa. É importante que o advogado tenha domínio da situação sobre os fatos e sobre os direitos que está sendo discutido, para que ele, então, diante dessa atuação, ele possa ser respeitado pelo seu cliente, possa ser respeitado pela parte contrária, pelo advogado ex-adverso e também pelo próprio juiz. É assim que o advogado vai formando o seu conceito, é assim que o advogado vai passando a ser respeitado, e é assim que ele vai passar a ter a referência do seu cliente em dizendo: meu advogado é bom, meu advogado é competente. E é dessa forma que as coisas começam, é dessa forma que as coisas ficam consistentes. Portanto, essa é a primeira colocação que eu quero colocar para os senhores. No que diz respeito a esse aspecto, nós vamos falar agora de algo que interessa muito a todos, porque nós vivemos numa sociedade capitalista e nós precisamos ser remunerados para poder sobreviver dentro dessa sociedade. Nós vamos falar a respeito dos honorários advocatícios, especificamente no que diz respeito à contratação de honorários. Nós temos duas situações. Nós temos, eu estou me lembrando, eu queria só voltar um pouquinho, porque eu falei muito a respeito da atuação do advogado em relação ao reclamante, mas eu quero falar da vertente em relação à reclamada. Em relação à reclamada, quando você fala do reclamante, você pode criar uma expectativa de ganho para ele. Em relação à reclamada, o reclamado, ou seja, a empresa, quando vem procurar advogado, ela já vem realmente com o espírito preparado, no sentido de que não deve nada, que aquele reclamante foi
alguém que realmente não teve o mínimo de consideração com a empresa, e com isso ela já vem de uma maneira refratária sobre aquilo, e quando o advogado fala que para poder fazer a defesa tem que cobrar os honorários, aí ele fica mais nervoso e, evidentemente, ele acha que não tem que pagar nada para o reclamante, por que ele tem que pagar para o advogado? E nós sabemos que essa é uma relação muito complicada. Portanto, deve o advogado ter a sensibilidade para também não se prostituir no que diz respeito à cobrança de honorários, mas também não querer ficar rico numa proposta de honorários, mas, por outro lado, também, nós temos que saber qual é o equilíbrio diante daquela situação real e concreta e quais são os benefícios que aquele cliente vai ter, a empresa vai ter, em função da atuação do advogado. Muitas vezes, não é em função do valor, é a questão da atuação do advogado, porque muitas vezes podemos estar discutindo uma matéria de direito propriamente dito e que o empregador não tem consciência de quanto que significa aquilo. Então, é importante que nesse relacionamento o advogado tenha condições de mostrar para o cliente para que haja um convencimento neste aspecto. E no que diz respeito à audiência, como eu disse, também é importante que o advogado possa orientar o seu cliente do que pode acontecer dentro da audiência. Mas o aspecto da audiência, nós vamos falar daqui a pouco. Voltando, então, e dando sequência ao que eu estava falando, no diz respeito aos honorários. A questão dos honorários é extremamente delicada em todos os aspectos. No que diz respeito ao reclamante, é um pouco mais tranquilo, porque o reclamante, normalmente, quando ele vem ao término do processo, ele não vem ao escritório para pagar, ele vem para receber. Então, o valor que normalmente a prática que tem se utilizado é definir um percentual que vai ser cobrado daquilo que efetivamente for resultante monetariamente daquele processo. E para isso, o advogado, quando for fazer a prestação de contas, é muito importante que ele seja claro e transparente e leal, porque é aí que realmente ele vai conseguir ter a credibilidade efetiva do seu cliente. Porque se o cliente ficar em dúvida, ele vai ou procurar o AB, ou ele vai falar mal do advogado. Então é importante que o advogado tenha essa preocupação de fazer a apresentação dessas contas de maneira leal e transparente. E para ele poder fazer essa prestação de contas de maneira leal e transparente, é importante que isso esteja calcado, esteja baseado num contrato de honorários. Então é muito importante ter essa definição quando da contratação, para que não venha a ter problemas depois na hora da prestação de contas. No momento em que se pega a procuração do cliente, é importante que nesse mesmo momento já faça o contrato, para que depois ele não tenha problemas futuros. No que diz respeito à base de cálculo para se calcular os honorários, a tabela da OAB, ela define que o advogado pode cobrar sobre o valor bruto do que tiver resultado daquele processo. É evidente que isso é uma questão de critério. Quando eu falo valor bruto, é porque já estaria inserido nisso o imposto de renda, ou seja, daquele crédito que foi apurado para o reclamante, independentemente daquilo que foi deduzido como parcela do imposto de renda, seria também calculado o imposto de renda. Isto desde que esteja escrito, seja contratado, a OAB autoriza que assim seja. Eu, particularmente, tenho o meu critério, que eu considero no meu escritório o valor líquido do reclamante. Eu não considero incluindo o valor do imposto de renda, porque eu considero que se ele for pagar os honorários, ele for pagar o imposto de renda, ele, de repente, vai ficar com menos da metade desse valor. Alguém poderia dizer, mas isso é um problema do reclamante, porque, na realidade, eu atuei, foi contratado e assim eu estou cobrando. Essa é uma questão de critério de cada um. Eu só estou colocando aqui como exemplo no meu escritório, como que a gente trabalha. Dentro dessa linha, é importante que essa procuração, então, também seja bastante explícita, de maneira que o reclamante, o seu cliente, tenha condições de identificar o que ele está outorgando de poderes, e a partir daí o advogado poder esclarecer para ele. Eu ia entrar num outro tema,
que é a entrevista com o cliente. Mas nós temos um painel específico sobre essa questão, então, evidentemente, o doutor Marcos falará seguramente com muito mais competência do que eu. Então, eu deixo para que realmente esse detalhe possa ser tratado por ele. Nós vamos falar, uma vez que nós falamos a respeito dos honorários, ainda um detalhe que é importante, que não é só o percentual propriamente dito. Nós temos, como cliente, muitas vezes, alguém que quer ser mais esperto que a esperteza. E muitas vezes o cliente reclamante é induzido pela empresa a poder, entre aspas, dar um chapéu no advogado. E muitas vezes isso acaba tendo uma falta de preocupação por parte do próprio magistrado que está conduzindo o processo. E eu vou tentar esclarecer isso. Exemplo, o processo está em andamento. Muitas vezes, a empresa, quando recebe a petição inicial à contrafé, ela não dá muita importância. Deixa isso para lá, tal, e vai tocando. Quando chega no dia da audiência, cata alguém lá para fazer a audiência, para ser testemunha, e de repente vem a sentença. Aquilo que eles imaginavam que de repente não seria nada tão significativo financeiramente, começa a haver a preocupação porque realmente o valor é expressivo. O que acaba acontecendo? Muitas vezes a empresa manda alguém, algum emissário junto àquele reclamante, para que fazer uma proposta de acordo. E nesse diálogo acaba transmitindo para o reclamante que ele poderá desistir do advogado dele, ficando sem advogado, e ele faz um acordo diretamente com a empresa, ou seja, deixando de pagar os honorários para o advogado. Essa situação, que colocado de uma maneira assim superficial, dá a impressão que é um mero exemplo, mas isso acontece muito. A exemplo, recentemente eu tomei conhecimento de um caso onde foi feito exatamente isso, seguramente instrumentalizado pelo advogado da empresa. O advogado renunciou aos poderes que ele tinha da procuração e ficou a empresa sem advogado. A empresa chamou o reclamante, orientou nesse sentido e o advogado revogou os poderes da procuração que tinha com o seu advogado. Ficaram as duas partes sem advogados. Aí as partes fizeram um acordo e esse acordo foi homologado. De tal forma que o valor recebido pelo reclamante, por exemplo, foi 100, e o acordo que foi para o processo foi 20. De tal forma que, mesmo se esse advogado quisesse buscar o seu direito na remuneração dos seus honorários, ele iria receber somente sobre a base de 20. Então, nesse aspecto, eu quero alertá-los que isso deve também ser previsto no contrato de honorários. Nada impede que no contrato de honorários seja feito algo que, uma vez entrado com o protocolo da petição inicial, se o reclamante desistir sem que exista uma alegação fundada, ou que ele venha revogar aquela procuração, deverá ser pago X reais, isso de acordo com o critério de cada um. Se essa situação que eu coloquei ocorrer depois da sentença, esse cálculo do percentual dos honorários deve ser baseado na liquidação daquela sentença, para que possa existir um parâmetro. Alguém pode dizer, poxa, mas se o reclamante receber o dinheiro, o advogado não vai ver a sua parte, porque, via de regra, o reclamante vai pegar esse dinheiro, vai gastar, e o advogado vai ficar sem ter a possibilidade de receber os seus honorários, porque mesmo ele entrando com a ação e conseguindo ganhar, seguramente não vai ter patrimônio para pagar ou cumprir aquela execução. Então, essa é uma questão que eu quero colocar. Acredito que cada um, no seu dia a dia, tem o seu critério, tem a sua forma de contratação de honorários, mas essa deve ser uma preocupação que deve existir, até para que o advogado não seja taxado de bobo, porque o cliente deu um chapéu nele. Tá? Com relação à petição inicial, nós sabemos que, de acordo com o artigo 840 da CLT, e também isso aliado ao artigo 791, que é a questão do jus postulante, nós temos uma situação da informalidade no processo do trabalho. É evidente que aquilo que está no artigo 840 da CLT, o endereçamento para lá
está escrito ainda como presidente da Junta de Conciliação ou juiz de direito, e a qualificação, um breve resumo dos fatos e os pedidos, isso evidentemente está no artigo 840 de maneira simplória, considerando a questão do jus postulante, ou seja, a própria parte poder pleitear em juízo. Se nós estamos falando de advogados representando o reclamante, é importante que nós tenhamos a preocupação de fazer uma peça processual tecnicamente perfeita. Então, vamos lá no artigo 282 do CPC, para verificar os requisitos da petição inicial e apresentar uma petição inicial que o juiz possa vê-la. A parte contrária pode lê-la e realmente verificar que é um advogado que está apresentando aquela petição. E não simplesmente preocupado com o número e com a quantidade, não com a qualidade, porque também isso faz parte do conceito do advogado. Nesse aspecto, eu considero que o advogado, na medida em que ele facilita, na medida em que ele traz elementos com clarezas e também até com indicações do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista jurisprudencial e legal, isso também traz uma facilidade para o próprio juiz. Nós sabemos que, em função do acúmulo de processos que estão para serem apreciados pelos juízes, muitas vezes, pela familiaridade, o juiz não precisa ler tudo, ele já está sabendo do que se trata aquilo. Mas, evidentemente, que isso é importante e necessário, que pelo menos está escrito ali, e quem quiser vai ter condição de se aprofundar mais sobre os fatos, sobre o direito propriamente dito. Então, essa é uma preocupação que nós devemos ter, no sentido de diferenciarmos, no que diz respeito a um trabalho feito por um advogado e aquilo que é feito considerando o jus postulante, que hoje, felizmente, nós percebemos que, sobretudo em São Paulo, o jus postulante não tem sido, na prática, utilizado. Mas, enfim, essa é uma preocupação que nós devemos ter. Nós temos hoje, eu não vou entrar no detalhe, mas só para alertá-los, a questão relativa ao processo eletrônico, que para uns é uma dificuldade e para outros é uma facilidade. Eu considero como sendo uma facilidade. Mas é importante que nós tenhamos a preocupação de adentrarmos no site do tribunal e verificarmos exatamente todas as instruções e orientações a respeito do processo judicial eletrônico. Porque isso é algo que chegou e vai ficar. E eu diria que esse trem, quem não embarcar nele, seguramente vai ficar parado na estação para o resto da vida. E é importante que, mesmo que adentrando a esse trem, mesmo com todas os balanços deles e com as cotoveladas que, de repente, a gente possa estar levando, mas nós estamos com o nosso lugar garantido. A questão é só uma questão de tempo para arrumar o seu lugar para sentar e ficar confortavelmente nessa viagem que é o processo eletrônico. Então, nós temos que realmente ter essa preocupação, e eu posso dizer que eu senti extremamente realizado do ponto de vista profissional, quando eu, num determinado momento, tive que apresentar um embargo de declaração num acordo do TST, que na situação anterior teria que deslocar alguém até Brasília para retirar o processo, ou de repente tirar uma cópia daquele acórdão para poder elaborar os embargos de declaração. Quando, no sistema do processo eletrônico, eu tive condições de ter acesso àquele acórdão, elaborar o embargo de declaração da mesma máquina, do mesmo computador, já remeter para o TST, e quando sai a impressão, já sai com o protocolo. Então, isso realmente já faz algum tempo que isso aconteceu, isso demonstra a facilidade, a agilidade e a segurança. Então, a questão do processo judicial eletrônico é algo que nós temos que nos preocupar. A OAB tem se empenhado nisso, no sentido de poder trazer elementos para facilitação para a atuação do advogado. É necessário, primeiramente, que o advogado se preocupe em adquirir o certificado eletrônico. Isso poderá se dirigir à OAB e ter todas as informações a respeito a isso. Depois disso, acessar o site do tribunal para que tenha condições de fazer o cadastro e, a partir daí, começar a fazer a atuação através do processo judicial eletrônico. Só um alerta: as publicações oriundas do processo judicial eletrônico
não são publicados no Diário Oficial. É necessário que o advogado adentre ao sistema periodicamente para verificar se tem ou não alguma intimação para ele. Portanto, esta é uma situação que eu diria mais complexa e mais complicada. Isso vem a lembrar aquele enunciado, que agora me fugiu o número, que é exatamente da publicação da decisão em audiência. Isso realmente... Qual o número? 197. O enunciado 197, que para mim é uma pegadinha crucial para o advogado, porque, de repente, no final da ata de audiência de instrução, vem lá, julgamento tal dia, nos termos do enunciado 197. Se não é alguém que seja familiarizado, de repente passa batido aquilo. E o que significa? Não vai ter publicação, não vai ser intimado o advogado. Então, realmente, essa é uma questão que nós temos que ter a preocupação muito grande. Desculpa, eu não sei como é que está meu tempo aí, doutor Humberto, mas... Mais 10 minutos. Então, tá bom. É que eu estou sem relógio. No que diz respeito à questão da petição inicial, só para dar um piteco aqui, nós temos duas vertentes. Nós temos o chamado rito ordinário, né, que são as reclamações trabalhistas cujos valores são superiores a 40 salários mínimos, e nós temos as reclamações no procedimento, no rito sumaríssimo, que são todas aquelas ações cujo valor é inferior a 40 salários mínimos. E qual é a diferença? Naqueles processos cujo valor é inferior a 40 salários mínimos, que vai se enquadrar no rito sumaríssimo, é necessário que a petição inicial seja apresentada com todos os cálculos, e ela tem que ser líquida. Isso é importante porque os juízes, de uma maneira geral, têm extinto o processo por não ter atendido os requisitos da petição inicial. E por isso, se alguém aqui optou em fazer direito porque não queria fazer cálculo, então vai ter que, seguramente, delegar isso a alguém, ou então começar a aprender a fazer cálculo, e não só querer fazer cálculo para cobrar os honorários. Mas, a rigor, essa é a situação que eu quero alertá-los. Nós temos uma situação também, no rito sumaríssimo, que é com relação às provas. Enquanto, nas reclamações que eu estou aqui denominando como rito ordinário, nós temos a possibilidade de produção de provas testemunhais com 3 testemunhas, no caso do sumaríssimo são só 2. E ainda com mais um agravante. Lá no artigo 825 da CLT, diz que as testemunhas comparecerão independentemente de notificação. Isso muitas vezes é utilizado de maneira distorcida por algumas reclamadas, que chega na audiência e quer adiá-lo, quer protelar o seu desenrolar. Nessa audiência diz que foi convidada a testemunha não compareceu. E aí requer que seja notificado e, consequentemente, a audiência é adiada. Aí eu vou fazer um alerta para o senhor nesse aspecto especificamente, que já aconteceu comigo e eu consegui, pelo menos, embolar um pouco o meio de campo. Que, numa determinada reclamação trabalhista, a empresa fez essa alegação e, em decorrência disso, foi adiada a audiência. O juiz determinou que fosse a notificação feita pessoalmente pela reclamada e marcou a audiência para uma semana seguinte, ou 10 dias aproximadamente. No dia dessa próxima audiência, aquela testemunha que ele disse que tinha convidado na primeira, compareceu. E quando ela compareceu, a primeira pergunta que foi feita foi quando que aquela testemunha tomou conhecimento daquela audiência. A testemunha falou assim, hoje de manhã. Então, na realidade, aquilo que foi utilizado pela empresa foi de uma maneira falsa e querendo protelar realmente o processo. Isso, obviamente, ficou constando da ata de audiência, e isso traz um reflexo do ponto de vista até psicológico, não quer dizer que esse seja o ponto principal, mas, sobretudo, da atuação profissional do colega ex-adverso. Então, essa é uma situação que, de repente, a gente pode estar utilizando, até mesmo para tentar desmascarar quem utiliza esse tipo de procedimento imoral, eu diria. Eu queria falar um pouquinho rapidamente, só para encerrar, eu quero falar sobre a questão da audiência. A audiência é um momento processual mais importante no processo. Por isso que é importante que o advogado esteja bem familiarizado com as matérias de fatos que vão ser discutidas e também não quererem ser simpáticos com os nossos mesmos colegas, no sentido de ser pego
na última hora, num corredor de salas de audiência, onde é abordado: doutor, poxa vida, eu tenho uma audiência agora, está coincidindo com essa minha, o senhor pode fazer para mim? Eu digo para os senhores e as senhoras, eu nunca aceitei esse tipo de atribuição, porque eu não vou me prestar a cair lá dentro, numa sala de audiência, sem saber qual que é o processo, sem saber se, de repente, mesmo sendo uma audiência inicial, se vai ser apresentado alguma preliminar que realmente eu preciso conhecer do processo. Então, eu sugiro que os colegas que têm várias audiências, contrate ou faça esse contato previamente, para que não deixe para a última hora e venha querer colocar o colega numa situação difícil. Difícil em dois aspectos. Se ele não aceita porque ele não foi colaborador, ele não foi colega. Se ele aceita, ele pode passar um vexame na frente do juiz e com o seu ex-adverso. Porque muitas vezes a empresa pode apresentar uma proposta de acordo e como é que eu vou resolver aquilo se eu não tenho domínio sobre aquele processo? Então fica aqui uma recomendação que não quer dizer que precisa seguir o meu exemplo, mas eu procuro não atender esse tipo de coisa. Nada impede que o colega que precise possa me telefonar com antecedência, me mandar a pasta, me inteirar a respeito do que está acontecendo, aí sim eu vou lá como advogado, não vou lá simplesmente como um tapa-buraco. Então essa é uma outra questão. No que diz respeito à audiência propriamente dita, na sua atuação prática, nós percebemos, e eu já fiz uma referência a isso, eu estou falando meio rápido para poder dar tempo, tá? Eu já fiz uma referência a isso, diz respeito à questão de acordo. Primeiro, tenho uma preocupação de pelo menos ir para a audiência com plano A, plano B e plano C. Bom, se eu for para a audiência e chegar lá, nenhuma testemunha daquelas que estão lá vão servir, então, evidentemente, a situação do processo é uma. Se eu tiver testemunhas consistentes, eu também vou saber que posição que eu devo tomar. Uma outra questão, que apesar do advogado não dever orientar a testemunha, mas eu me considero na posição de que ninguém vai me tirar a possibilidade de eu falar com a testemunha para que eu possa saber o que ela sabe a respeito do processo, se ela é parente, se ela trabalhou concomitantemente com aquele reclamante, ou mesmo de respeito à empresa, para saber os fatos propriamente dito, para que isso possa facilitar a atuação profissional do advogado e da própria celeridade do processo, para de repente não levar para dentro da audiência, vai qualificar esse indivíduo, aí chega à conclusão que ele é irmão do reclamante. Então, evidentemente, isso é necessário que o advogado tenha essas informações prévias, para que isso realmente possa facilitar o trabalho na audiência e, ao mesmo tempo, o advogado saber o que está fazendo e também não ser surpreendido com determinadas situações que possam ocorrer. É evidente também que a questão de orientação de testemunha é muito complicado, porque eu já vi acontecer de testemunha chegar, o juiz muito experiente começou a apertar a testemunha e, de repente, a testemunha diz: doutor, quem mandou falar isso foi o advogado. E aí, evidentemente, fica moralmente desprestigiado o advogado. Uma outra questão diz respeito, sobretudo, à orientação para o cliente, tanto reclamante quanto reclamada. E nessa orientação é no sentido de saber como que deve se portar perante o juiz, como que ele deve se sentar, como que ele deve responder às perguntas, e daí detalhando todo esse ritual, porque muitas vezes tem reclamante que, por mais direito que ele possa ter, ele chega ali na frente do juiz e ele parece que é réu, porque na realidade ele não está familiarizado com aquilo. Por outro lado também, você pode ter um reclamado que também chega ali, mesmo que ele possa estar sendo injustiçado com aqueles pedidos que estão sendo apresentados na reclamação trabalhista, mas ele realmente chega numa situação nervosa, extremamente descontrolado, e ele acha que ali ele pode, como se diz, colocar para fora tudo que ele acha que ele queria ter falado para aquele reclamante e não falou durante o contrato de trabalho, ele quer falar ali na presença do juiz. Isso, evidentemente, é um lava-roupa que não cabe ao juiz ouvir e muito menos servir de desabafo. Então é importante que possa orientar a parte para que isso tudo possa fluir de uma maneira natural dentro da própria audiência. E nesse aspecto, por que eu falo que é importante? Aí eu vou contar uma historinha rapidamente. Conta-se que numa determinada audiência, o reclamado, que era dono de uma padaria, aí não vem nenhuma referência nem em português,
é só, porque se fosse também não tem problema que eu tenho origem portuguesa também. E o reclamante dizia na sua petição inicial que ele entrava às 5 horas da manhã e saía às 23 horas. Ele não almoçava porque ele comia lanche no balcão da padaria e daí para frente, de acordo com os fatos, também com a imaginação dele. E quando chegou na audiência, o juiz então viu a petição inicial e, na hora de depor o reclamado, o senhor Joaquim estava sentado lá na frente do computador e o juiz perguntou: senhor Joaquim, olha, o seu empregado que trabalhou com o senhor disse que lá ele trabalhava das 5 horas da manhã até as 23 horas. Isso é verdade? Ele falou: verdade é, mas quero ver ele provar. Tá? Então, quer dizer, essa é uma situação que nada impede que possa ocorrer pela simplicidade e, ao mesmo tempo, aliado a uma certa esperteza do próprio reclamado. Então, fica um alerta da importância de repente, chegar à audiência com uma certa tolerância, um tempo de antecedência, para que esse diálogo possa existir entre o advogado e o seu cliente. Bem, eu quero com isso deixar aqui, ainda que de uma maneira superficial, essas colocações que eu fiz, mas é no sentido mais de poder alertá-los do que no sentido de querer mostrar efetivamente aqui, em termos de querer ensinar como fazer a petição inicial, enfim, como poder atuar tecnicamente, é no sentido de poder dar uma abrangência geral para que os senhores possam, se considerar que isso que eu estou colocando é válido, possa realmente se aprimorar, se aperfeiçoar, adentrar ainda mais. E eu quero, ao encerrar, deixar aqui uma mensagem para os advogados e advogadas e aqueles também que são estagiários. Nós sabemos que, muitas vezes, de uma sala de aula, na Faculdade de Direito, podem sair vários profissionais, delegados de polícia, magistrados, promotores, advogados. Aqueles que escolheram ser advogados, primeiro têm que ter consciência de que a atuação da advocacia é um sacerdócio. Nós realmente fazemos trabalho intelectuais e fazemos trabalho de office boy. Nós temos realmente que buscar atuar de maneira profissional, mas sem, evidentemente, querer ficar numa posição elitista, mas sim poder ter o reconhecimento profissional. E, nesse aspecto, nós também temos que ter uma preocupação de corporação da advocacia. Isso juntando-se e aliando-se à OAB, e não simplesmente ter a impressão, como muitas vezes a gente ouve falsamente, a OAB só serve para cobrar anuidade. Isso, eu como conselheiro da OAB, já há 5 gestões não consecutivas, tenho atuado e visto realmente como que é o empenho de todos os dirigentes, de todos os conselheiros, presidentes de comissões e outras atuações que existem espontaneamente, porque ninguém tem nenhuma remuneração, mas é feito no sentido de um espírito altruísta para realmente poder congregar toda a classe da advocacia. E muitas vezes a gente percebe que existem algumas posições de advogados e de advogadas que eu, para poder ser bem contundente, vou usar um termo aqui de covardia. Por quê? Se dentro de uma sala de audiência acontecer algum fato que possa envolver o juiz, ou possa envolver o Ministério Público, ou, de repente, até mesmo o advogado da parte contrária, se tiver alguns advogados assistindo a audiência, não é muito difícil todo mundo sair de fininho e ir para fora para não se comprometer. Isso nós temos que ter esse espírito de corpo, não no sentido de defender bandido, não no sentido de defender aquele que não tem moral, mas no sentido de nós podermos estarmos envolvidos de maneira contundente no respeito às nossas prerrogativas. E eu estou falando isso porque eu já sofri esse tipo de situação, onde num determinado incidente tinha no mínimo meia dúzia de advogados, quando terminou a conversa, não tinha mais nenhum. Então, na realidade, no final, até por uma questão de jogo de cintura, acabou-se conciliando aquela situação e realmente resolvendo. Mas, a rigor, esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês.
e ao mesmo tempo dizer que isso também me faz lembrar a história do rato e da galinha. O que significa isso? Numa determinada fazenda... Humberto, concluo, viu? O que significa isso? Numa determinada fazenda, na casa sede, tinha um rato. E esse rato perturbava muito a dona da casa, porque tudo que ela tinha de melhor, o rato ia lá e ruía ou estragava. Um determinado dia, o marido dela chegou em casa com um pacote de presentes. E ela foi abrir aquele pacote de presentes e o rato que estava na comeira da casa ficou olhando. Quando ela acabou de abrir, ele percebeu que era uma ratoeira. E a dona da casa ficou toda satisfeita porque ela ia conseguir matar o rato. E assim foi feito. Quando chegou a noite, ela botou lá em cima da pia, com um pedaço de queijo bem apetitoso, e foi dormir. De manhã cedo, ela ainda não estava totalmente claro, mas ela ansiosa de ter conseguido pegar aquele rato, ela veio para a cozinha. E quando ela chegou na cozinha, ela viu alguma coisa mexendo naquela ratoeira. E ela foi para cima da ratoeira, e quando ela chegou, ao invés de ser o rato, era uma cobra. E a cobra a picou. E como quem conhece de cobra sabe que quanto menor é mais venenosa, e isso realmente acabou ela passando mal, levaram para o hospital, ela ficou um tempo no hospital, e até que recebeu alta e voltou para casa. O que aconteceu quando o rato viu ela preparando aquela ratoeira? Ele ficou todo desesperado e foi para o quintal. E o primeiro bicho que ele encontrou, na verdade, foi uma galinha. E ele, então, tentou explicar para a galinha o que estava acontecendo. E a galinha disse, não tenho nada com isso. Afinal de contas, nem de queijo eu gosto, e eu nem dentro daquela cozinha eu entro, que se eu entrar vão me chutar. Então, você que arrumou o problema, você se vira. Né? O rato voltou e ficou lá no ninho dele. Nesse dia que a dona da casa voltou para casa, os empregados, querendo fazer algo para poder agradá-la, resolveu fazer uma canja. E foram lá e mataram a galinha. Então, na realidade, quer dizer, a galinha que, em princípio, não tinha nada a ver com aquilo, foi a primeira a ser envolvida e, consequentemente, tendo a vida sacrificada. O que eu quero deixar com isso, fazendo uma analogia, é que nós realmente não devemos ter a atitude da galinha. Ou seja, nós realmente devemos enfrentar as coisas quando elas surgem, para que realmente a gente não venha depois sofrer as consequências. Bom, muito obrigado e um bom congresso para todos.